Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter verificado aí que não foi possível fazer a transmissão ao vivo para vocês. Eu não sei nem por que razão, não entendo muito bem dessas tecnologias ainda. Eu imagino que talvez alguma incompatibilidade do meu computador, alguma coisa assim, mas nós vamos estar verificando o que houve e qual a razão dessa impossibilidade e vamos estar resolvendo. E eu espero que aí em breve, né, a gente já possa ter essa conversa ao vivo para ir sanando dúvidas de vocês, para ir levantando outros pontos, outros questionamentos, tá? Por enquanto, a gente continua então conversando aqui por meio dessas aulas gravadas. Eu vou disponibilizar então um canal de comunicação pessoal com vocês, vou verificar com a coordenação se é possível que vocês entrem em contato comigo ou por e-mail ou por WhatsApp. De qualquer forma, eu vou estar à disposição para ir resolvendo qualquer situação de dúvida ou de acréscimo de conteúdo, enfim, que seja necessário para vocês, tá bom? Então, logo eu verifique isso, eu vou estar comunicando e vocês já vão poder ter acesso para a gente conversar direto, tá bom? Por hora, então, nós vamos continuar com as aulas gravadas e vocês vão continuar esse estudo aí em casa, tá? Na nossa primeira aula, que foi disponibilizada lá no YouTube para vocês, eu iniciei um conteúdo aqui sobre retrovenda, né? O primeiro pacto adjeto que a gente começou a estudar. Então, eu vou retomar esse conceito e daí a gente pode avançar, tudo bem? Nós havíamos conversado lá naquele primeiro vídeo que a retrovenda é a possibilidade de adição de uma cláusula dentro do contrato de compra e venda, na qual o vendedor se reserva o direito de readquirir a coisa vendida dentro de um prazo pré-estabelecido pela legislação civil. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que esse tipo de cláusula, esse pacto específico, né, de retrovenda, só é possível para bens imóveis. Então, isso é um ponto que deve ser lembrado por vocês. Quando nós tratamos de retrovenda, nós estamos tratando da possibilidade do vendedor readquirir a coisa imóvel. Não vale para coisas móveis, tá? Um outro ponto importante de ser destacado é o prazo, né? Quando as partes estabelecem o pacto de retrovenda, é possível que elas façam este pacto e estabeleçam um prazo pré-determinado para que aquele pacto valha. Então, imagine que as partes estabeleceram um prazo de 2 anos. Vai valer o prazo legal do artigo 505 ou vai valer o prazo que as próprias partes estabeleceram? Vai valer o prazo que as próprias partes estabeleceram. Então, se elas estipularam 2 anos, o direito do vendedor readquirir a coisa vai se dar durante esse tempo, né, esse período de 2 anos. Vocês devem se lembrar que quando a gente está tratando dos negócios jurídicos, dos contratos, aqui a gente tem aquela máxima possibilidade de exercício da autonomia da vontade. Né? Então, aqui a gente pode escolher alguns detalhes, alguns efeitos desse negócio jurídico, desde que respeite os limites legais. Então, eu poderia, por exemplo, estabelecer um prazo de retrovenda de, sei lá, 4 anos, 5 anos? Não, neste caso não. O limite máximo permitido pela lei para retrovenda é no limite de 3 anos. Se eu estabelecer um prazo menor, vale o prazo menor. Se eu estabelecer um prazo maior, vale o prazo legal. E se eu não estabelecer nenhum prazo? Vamos imaginar que a gente coloque no pacto de compra e venda uma cláusula que estabeleça a possibilidade de retrovenda. No entanto, eu não preveja um prazo. E aí, se a gente não exercitou o nosso direito, né, a nossa autonomia da vontade, para prever uma data, né, um prazo de vigência desse pacto, aí vai valer
a regra geral, que é o que o Código Civil estabelece, tudo bem? Bom, outros pontos que são importantes aqui de serem observados quando a gente trata da retrovenda. Vocês se lembram daquele vínculo, daquele elemento abstrato que une as partes contratantes, não é? Vocês estão se lembrando daquela fita laranja, né? Que aí só vai entender quem assistiu às nossas aulas, quem é do terceirão aqui da Unifatesc, né? Lembra daquele vínculo que se estabelece entre as partes? Bom, quando foi feito o contrato de compra e venda, credor e devedor estabeleceram algumas obrigações, não é? Em regra, quando a gente faz um contrato de compra e venda, tão logo o credor da coisa pague o preço e receba a coisa, ele se desvencilha, né? Extingue aquele contrato. Da mesma maneira, para o vendedor da coisa, tão logo ele entregue a coisa e receba o preço, ele também se desfaz das obrigações assumidas naquele vínculo contratual. Ou seja, aquela fita laranja que une as duas partes, ela vai estar sendo desfeita com o cumprimento dessas obrigações principais. No entanto, com a retrovenda, você deve lembrar, identificar e enxergar aí aquela fita sendo mantida entre as partes, aquele vínculo que une as partes sendo mantido durante todo o período estipulado para a retrovenda. Então, ainda que eu tenha entregue o bem, ainda que eu tenha entregue o valor, né, que o contrato aparentemente esteja extinto, há ainda um vínculo que une as partes até que se passe aquele período estipulado para a retrovenda. Então, nestes casos de retrovenda, aquele vínculo permanece, né? E há então a necessidade de cumprimento de mais essa obrigação. É mais uma obrigação assumida pelas partes contratantes. E essa obrigação, alguns autores entendem que ela tecnicamente se equivaleria a uma condição resolutiva potestativa. Nós estudamos dentro de sala de aula, relembramos, né, que Pontes de Miranda criou aquela escada, aquele gráfico para que a gente visualizasse quais são os elementos de existência, validade e eficácia de um negócio jurídico, para que ficasse até mais didática a nossa visualização, né? E aí, quando a gente fala de uma cláusula de retrovenda, a gente está tratando de uma condição resolutiva potestativa. Se é condição, então a gente pode dizer com certeza que ela vai atuar no plano da eficácia do negócio jurídico. Ou seja, ela vai, de alguma maneira, mudar, digamos assim, o momento ou não determinar imediatamente a eficácia daquele negócio jurídico, né? Porque a gente tem uma condição ali no negócio a ser implantada para que aquele contrato ele produza todos os seus efeitos. No caso da retrovenda, a gente tem uma condição resolutiva, ou seja, uma situação que, quando implementada, vai fazer com que o negócio se extinga. Vocês devem ter estudado as causas de extinção dos contratos, né, dos negócios jurídicos. E uma delas é a resolução. Então, quando a gente está tratando de uma condição resolutiva, a gente está tratando de uma situação, uma determinada situação prevista, estabelecida pelas partes, que faz com que, se essa condição não for implementada, ela desligue, né, estabeleça a desvinculação das partes contratantes, entre credor e devedor. E uma outra coisa que a gente deve observar é essa condição sendo potestativa. Eu pedi no vídeo passado que vocês dessem uma observada com relação àquela diferença, né, entre direitos subjetivos e potestativos. Os direitos potestativos são aqueles que a gente diz que
você pode, o agente pode exercê-lo, interferir na esfera jurídica do outro, sem que o outro nada possa fazer, né? Então, é o caso aqui da retrovenda, né? Se nós estabelecemos pela vontade das partes o direito de retrovenda, significa que o vendedor vai poder readquirir a coisa. Eu espero ter ajudado um pouco mais neste conteúdo. Eu vou encaminhar para vocês ainda mais um vídeo para que a gente possa avançar um pouco mais, tá bom? Um abraço a todos e até mais.